mantenha aberta. Eu lerei os versículos pares e a igreja lerá os versículos ímpares. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo de número 25. Diz assim a palavra: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Isso como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém. Queridos, a igreja de Corinto recebe essa carta e esta igreja, ela estava inserida num contexto daquela época de uma cidade que tinha um cunho portuário, uma cidade que tinha um contexto que convivia com pessoas de várias culturas. Com isso, ela recebia muitas influências. Esta cidade recebia influências de muitos povos. Com isso, esta influência, ela passou a fazer parte da vida das pessoas da cidade e, de certa forma, isso estava atingindo a igreja. Havia ali uma mistura de sincretismo religioso, existia uma intelectualidade, um conhecimento vindo por parte dos gregos, que era também difundido ali, e isso, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, estava afastando essas pessoas do propósito de Deus. E a igreja, dentro desse contexto, ela é chamada a viver o verdadeiro evangelho. A carta, ela tem como objetivo trabalhar a questão de uma vida santa, da unidade da igreja, do compromisso na proclamação do genuíno evangelho. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, sobre esta igreja viver esse propósito. E nós vamos tirar algumas lições para nós nesta noite, baseados apenas nesta parte do texto que nós lemos. Paulo, então, começa a parte do texto dizendo, versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O que Paulo está aqui dizendo e quais as implicações dessa mensagem da cruz? Em primeiro lugar, Paulo está destacando que para realmente vivermos o evangelho e sermos salvos, não é pela intelectualidade, não é pelo conhecimento, não é por buscar o conhecimento apenas que isso vai te levar à salvação. Não existe ninguém neste mundo que vai ser salvo apenas por conhecer quem é Jesus. Muitos conhecem. Por exemplo, quando Jesus aborda aquilo que é chamado no evangelho de um jovem rico, Jesus começa a perguntar sobre se ele conhecia. E ele conhecia? Conhecia. Inclusive ele chegou a dizer, não, eu sei os mandamentos, desde pequenininho eu pratico esses mandamentos. Jesus até elogiou essa primeira parte das atitudes dele, de conhecer e até praticar alguns deles. Mas quando Jesus vai para o problema do coração, e Jesus fala, vai, vende o que tem, dá aos pobres, o que ele faz? Se entristece. O problema não está no conhecimento, o problema não está no fazer, mas o problema está no coração.
Se o coração estiver voltado, eu vou conhecer, e pelo conhecimento eu vou chegar ao céu, não chega lá. Por fazer, eu vou fazer, e vou chegar ao céu, também não é. Por isso o texto vai dizer que esta mensagem da cruz, esta palavra da cruz, esta comunicação do que é o Evangelho de Deus, para muitos é loucura. É loucura entendermos que um Deus que foi ofendido, um Deus que foi deixado de lado, um Deus que o homem não quis dar ouvidos a ele, vem ao encontro deste homem, desta pessoa que foi fruto dessa inimizade. Porque, irmãos, todas as religiões ao redor do mundo, as pessoas têm que fazer algo para se chegar mais próximo da divindade. Por exemplo, o Espiritismo prega que quanto mais boa obra você pratica, mais próximo você fica da perfeição. Portanto, fica mais próximo de Deus, ou do paraíso, ou de uma vida perfeita. O islamismo proclama que os seguidores do Islã, os muçulmanos, eles têm que fazer uma quantidade de orações diárias. Eles também têm que fazer boas obras para alcançarem a salvação. E os grupos mais extremistas proclamam que para você receber a salvação e ter um paraíso melhor, com mais coisas, por exemplo, algumas virgens nesse paraíso, você tem que libertar os cristãos do inferno. E como que você liberta? Homem-bomba. Você coloca uma bomba no corpo e você vai lá, e para você libertar os cristãos do inferno, para você ter o paraíso com a divindade e ter lá umas virgens que vai estar ao seu dispor, você vai lá e se mata. E assim nós poderíamos falar sobre várias religiões em que as pessoas vão buscar pelo conhecimento, por afazeres, por atitudes. Por isso que o Evangelho da cruz, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, é loucura para o mundo. É loucura nós cremos em um Deus, que Ele se faz homem na pessoa do Filho Jesus, que vai para a cruz, e Ele é que morre em lugar daquele que deveria ir para a cruz. E se a gente fosse, não ia adiantar nada? Ia adiantar? Não. Por isso é loucura. Para o mundo não faz sentido isso, porque o mundo quer o quê? Explicação. Só que a mensagem da cruz, irmãos, é mistério, é matéria de fé, é matéria não palpável. Então não adianta você buscar apalpar, porque é poder de Deus. Para o mundo não faz sentido, mas esse mistério da fé é o que nos impulsiona a querer mais esse Deus. Nós não acabamos de cantar aqui uma música sobre consagração, sobre querer mais esse Deus, mais a presença desse Deus, adorar esse Deus. Isso nós já podemos fazer desde aqui e vamos fazer de forma perfeita na eternidade. O texto continua e vai dizer no versículo 19: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Irmãos, quanto mais o homem se desenvolve na ciência, no conhecimento, na busca de conhecimento e tantas outras coisas, mais o homem se afasta de quem? De Deus. Mais o homem mata pessoas. Aquilo que muitas vezes foi concebido originalmente como algo bom, se transformou em algo ruim. Eu me lembro dos primeiros drones, quando apareceram, eram bem pequenininhos, não era?
bem pequenininhos, e tinha uma câmera bem pequenininha. O objetivo do Doni era só fazer uma filmagem, fazer uma imagem de algo, para facilitar o trabalho de algumas pessoas. Depois se começaram a desenvolver os drones agrícolas, uma haste mais potente, hélices mais potentes, motores mais potentes, uma resistência maior, e se conseguia levantar ali 5, 10 quilos de fertilizante para jogar nas lavouras. Daqui a pouco veio o drone militar. Para quê? Para matar, para destruir. E assim, irmãos, carrega a sabedoria do nosso mundo. Assim é desenvolvida a sabedoria do nosso mundo. A tecnologia que foi desenvolvida pela medicina para salvar vidas, hoje ela é usada para matar bebês no ventre. E poderíamos aqui citar muitas loucuras do nosso mundo. E o apóstolo Paulo faz a pergunta: onde está o sábio? O texto vai falar sobre o inquiridor deste século, sobre a loucura que tem acontecido dentro dessa sabedoria que o mundo deseja. O povo de Israel tentou, amados, viver isso no seu cotidiano. Em muitas vezes nós vemos o povo que era para ser o povo de Deus, ao invés de confiar em Deus, ao invés de buscar a segurança, a paz verdadeira, o conforto, a proteção em Deus, muitas vezes o povo de Israel ia fazer o quê? Buscar apoio onde? No Egito, na Assíria, na Babilônia, se submeter a muitas outras coisas, justamente daquelas pessoas que eram contrárias aos propósitos de Deus. Quantas pessoas hoje, ao invés de submeter a sua vida na dependência de Deus, querem os meios meramente terrenos? Preste atenção no que eu vou dizer, quero abrir esse parênteses. Não estou dizendo que eu e você não devemos buscar, por exemplo, quando estamos passando mal, o médico, a medicação, uma atividade, uma fisioterapia ou qualquer outra coisa nesse sentido. Não estou dizendo que não devemos buscar, devemos buscar. A questão é que, primeiro, a nossa dependência é em Deus e é de Deus. Se Deus quer usar medicamento, Ele usa. Se Ele quiser usar pessoas, Ele usa. Se Ele quiser fazer um milagre, sem nada disso Ele faz, porque Deus continua sendo Deus. Só que o pecado, irmãos, ele fez com que nós nos afastássemos do propósito de Deus. Porque tudo estava perfeito lá no jardim, sim ou não? Gênesis capítulo 1. Tudo era perfeito. Mas o homem, quando eu falo homem no sentido geral, homem e mulher, Adão e Eva, eles decidiram não dar ouvidos à voz de Deus e deram ouvidos a outra mensagem, a outra comunicação, a outro transferir de informação. E a informação ali foi uma informação distorcida, fake news. A primeira fake news foi no Jardim do Éden. A primeira notícia falsa. Porque o que a serpente falou com Eva? Olha, pode comer. Sabe por quê, Eva? Você comendo, você vai ser igual a Deus. Você vai ter o poder da decisão. Então, Eva, você vai poder decidir o que você quer. E você vai ter a condição de decidir o que é bom e o que é mal. Era o quê? Notícia falsa. O homem consegue, irmão, discernir o que é bom e o que é mal? Sim ou não? Não. Nós somos extremamente limitados. Hoje eu peguei o Luiz de cobaia lá no cigano lá, né? E dei um exemplo sobre a questão de julgamento. Como que nós somos limitados nos nossos julgamentos? Eu acho que eu já citei isso aqui certa vez. É a hora da escola dominical, 9 horas da manhã, hora de vir para EBD. Eu saio da minha casa, estou vindo para EBD um pouquinho antes, e eu encontro o Luiz passando de carro para lá.
indo para aquele lado de lá. Sendo que o Luiz mora aqui, era para ele passar aqui. Se a escola dominical é 9 horas, e o Luiz passa direto e vai embora. Eu, no meu julgamento limitado, o que eu falo? Esse Luiz é um pica-fumo. Ou como ele diz, ruim de serviço. Esse Luiz, ao invés de ir para a igreja 9 horas, ele está indo para lá. Olha só, passeando. Onde ele vai, o que ele vai fazer nesse horário? Ao invés de ir para a igreja, vir estudar a Bíblia, estar junto com os irmãos? É o meu julgamento. No outro culto, quarta-feira, o Luiz chega aqui e fala assim: irmãos, eu gostaria de pedir oração, porque eu estava saindo de casa e uma pessoa me ligou, pedindo um apoio, que eu precisava ajudá-la, socorrê-la, levá-la para um médico, para o hospital, para isso. Qual foi o meu julgamento? Mal. Eu discerni o que é mal, porque na minha limitação, no meu julgamento, na minha santidade, na minha vida com Deus, eu disse: o lugar do Luiz é na igreja. Mas salvar uma vida, irmão, é mais importante do que religiosidade, apenas. Agora Deus não, Deus já sabia que o Luiz não viria para a escola dominical, Deus já sabia que o Luiz iria socorrer a pessoa lá. Eu e você temos capacidade de discernir por nós mesmos o que é bom e o que é mal? Não. Portanto, todos nós, independente da condição que nós temos, independente do tanto que nós vivemos, independente das experiências que nós vivemos, independente do tanto que nós estudamos, todos nós estamos debaixo de uma condenação. E todos nós, por mais que nós busquemos, nós ainda estaremos limitados dentro desta sabedoria do mundo. Por mais que alguém conheça e estude neste mundo, não vai conhecer a Deus totalmente, nem as coisas de Deus. Segunda implicação, vamos ler juntos versículo 21 e versículo 22. Versículos 21 e 22, leiamos. Visto aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Amados, a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo, por quê? Primeiro, porque o nosso Deus é Deus de toda sabedoria. Deus tem toda a sabedoria, todo o conhecimento de todas as coisas. Nada pega o nosso Deus de surpresa. E Deus é aquele que é o Deus criativo. Lá na criação, Deus criou todas as coisas de forma perfeita. Deus, por muitas vezes, orientou o seu povo como que eles deveriam fazer. Quer ver um exemplo? Noé. Noé era marceneiro, carpinteiro? Sim ou não? Não. Ele era engenheiro naval? Também não. Mas você sabia que as diretrizes que Deus deu para Noé construir aquela arca, elas foram a base das construções dos grandes navios do nosso tempo? Aquilo permaneceu até hoje. Você sabia que a estrutura que Deus mandou ali ser construída para o templo, aquelas estruturas servem de base para muitas coisas que existem hoje? Sabe por quê? Porque Deus quis compartilhar um pouquinho do conhecimento, da sabedoria com o homem. A sabedoria de Deus em relação à salvação, em relação à redenção, ela também é diferente do homem, do conhecimento humano. E o texto vai dizer assim: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Por quê? Explica. Esse porquê é explicativo. Tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Lembra que quando Jesus vem, muitos estavam esperando o Messias.
O Messias era o esperado. O mundo queria o quê? Sinais. Todas as pessoas e os judeus aguardavam sinais de que chegou o Messias. Só que os judeus esperavam mais um Messias político que libertaria do poder de Roma do que o Messias mesmo. Tanto é, irmãos, isso é verdade, que quando nós olhamos para o final dos evangelhos e o começo do livro de Atos, quando Jesus está ali se despedindo já dos discípulos, lembra que um dos discípulos chega a perguntar: será esse o tempo que restaure a Israel? Pensa comigo, mesmo depois de 3 anos convivendo com Jesus, a expectativa dos discípulos ainda é terrena, é humana, é para o aqui e agora. Será que o Senhor vai vir restaurar? Ouvi um pregador recentemente até dizer o seguinte, que os judeus, quando nascia um menino, eles ficavam extremamente felizes, achando que aquele menino poderia ser o Messias, e seria um grande privilégio para aquela família judia ter o Messias dentro da sua família. Continuava sempre a expectativa humana, terrena, temporal. Os gregos buscavam mais e mais conhecimento, achando que pelo tanto conhecer, isso levaria a uma salvação. Mas aí vem o que Paulo vai dizer, que é o contrário disso, versículo 23. Mas nós, e aí engloba eu e você. Olha o que nós pregamos, versículo 23. Pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Por quê? Porque, irmãos, a cruz de Cristo é loucura, porque não faz sentido um Deus se entregar e ir para a cruz e morrer. Porque a cruz naquele período era o lugar de condenação dos piores criminosos. E agora alguém que se diz filho de Deus, alguém que se diz perfeito, alguém que diz que veio com uma missão para cumprir, ele não junta um grupo de pessoas para lutar por uma causa. O que ele faz? Ele mesmo se entrega e vai para aquela cruz. É loucura, porque, irmãos, o Cristo crucificado, esta mensagem da cruz que Paulo aqui fala, pregamos a Cristo crucificado, esse Cristo crucificado, ao ir para a cruz, ele está expondo o meu pecado e o seu pecado. Ao ir para a cruz, esse Cristo está expondo ali o meu pecado e o seu pecado, porque esse Cristo levou ali na cruz o nosso pecado. Por que isso, irmãos? Porque eu e você, o que nós tendemos a fazer é nos ocultar, não é? Não é esconder os nossos pecados, não é jogar os nossos pecados para debaixo do tapete, não é tentar, o homem quando erra, o que ele faz? Ele tenta, de alguma forma, ou esconder o pecado, ou se esconder, ou transferir responsabilidade. Ah, Senhor, eu fiz isso, mas a culpa é a Adélia me fez fazer isso. Não é assim? Pode balançar a cabeça aí. Nós temos as nossas justificativas, nós queremos ocultar os nossos pecados, nós temos extrema dificuldade em reconhecer que somos pecadores. Mas o que Jesus faz? Nessa loucura da pregação e da mensagem que era para ser pregada a todas as pessoas, o que Jesus faz? Ele vai lá e expõe publicamente. Ele vai para a cruz, ele se entrega para ir para a cruz, ele não se esconde atrás de um arbusto como Adão e Eva fizeram. Esse segundo Adão, ele mesmo se entrega para ser exposto publicamente.
Sabe por quê, irmãos? Por causa do amor dele para com os perdidos. E quem são os perdidos? Todos nós estávamos perdidos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, fala que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Esta mensagem, esta comunicação, e muito mais do que essa informação, ela precisa ser passada às pessoas. Então Paulo está escrevendo àquela igreja, para aqueles irmãos e para nós hoje, dizendo: nós precisamos pregar a mensagem. Qual mensagem? A mensagem de que Deus cura pessoas? Também. A mensagem que Deus abençoa pessoas? Também. Mas principalmente nós precisamos pregar a mensagem da cruz, a mensagem do Cristo que se entregou e foi para a cruz. Isso parece loucura para as pessoas, mas é o poder de Deus, porque para o mundo não faz sentido isso, mas para aqueles que são salvos, redimidos e transformados pelo Evangelho, isso faz de nós, sabe o quê? Pessoas que antes eram indignas, mas se tornaram dignas. Antes não faziam parte da família de Deus, mas agora fazem parte da família de Deus. Antes bastardos, agora filhos. Filhos que adquiriram, que receberam esta graça por causa desta loucura da cruz. E Paulo conclui essas implicações dizendo, versículo 24 e 25, vamos ler juntos, versículo 24 e 25, mas para os Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Não tem comparação. O texto está explicando para nós que a nossa tarefa é pregar este evangelho, que muitas vezes ele não vai ser aceito. Pensa que o homem mais desenvolvido deste mundo, a pessoa que adquiriu maior conhecimento e se juntar ao conhecimento de todas as pessoas deste mundo, não chega nem um cisquinho do que é o conhecimento de Deus. Toda a sabedoria deste mundo não chega nem um pouquinho do que é a sabedoria de Deus. O pastor Chung, pastor presbiteriano, lá do Andrew Jumper, vice-presidente do Perspectivas, em uma das suas aulas do Perspectivas, né, tem um pessoal aí fazendo Perspectiva, eu acho que tem uns 6 ou 7 aí da igreja, né, que estão na turma desse ano. O Chung, em uma das suas aulas, ele estava explicando sobre esta grandeza do nosso Deus, mostrando a questão da ciência no sentido mais da parte da astronomia. Astronomia você pode estudar, tá bom? Pode dar ouvidos a muitas coisas da astronomia. Astrologia você larga para lá, tá bom? Não vai nesse negócio de signo, eu vou ver o que é o signo do dia. Fica a dica, tá? Mas a astronomia nos ensina a entender alguns aspectos. Eu acho que eu podia chamar o Natan aqui para explicar, que ia ser bem melhor do que eu, né? E outros irmãos aí. O Alber. Não, Alber. Mas o Chung, certa vez, estava explicando que um pontinho de luz em uma das imagens que foi feita de uma dessas sondas aí que vai tirando foto e fazendo vídeo e imagem, esse pontinho, dentro de uma imensidão, esse pontinhozinho azul que tinha na imagem, era o planeta Terra. E aí,
olhando para toda aquela grandiosidade e olhando a terra minúscula, o Chung explica: essa é uma luzinha pequena dentro de uma quantidade enorme de luzes que são muito maiores, de satélites e de satélites naturais e de planetas e de estrelas e estrelas e estrelas, milhares e milhares e milhares. E aí o Chung conclui: os grãos de areia que existem nesse minúsculo planeta Terra, todos os grãos de areia de todas as praias de todo o planeta Terra, milhões de vezes menores do que o tanto de estrela que existe. Deu para entender a questão de proporção? Pensa em tantas areias. Você vai ali na areia da Praia da Costa, na areia da Praia de Camburi, você vai juntando as areias de Copacabana, de Florianópolis, do Maranhão, e por aí vai. E todas as areias do planeta Terra inteiro, os grãos, não chega nem perto da quantidade de estrelas que existem. Só na nossa galáxia. Dá para você entender quão grande é o nosso Deus? E quão sábio é o nosso Deus? Porque se um pouquinho o Sol parar, se o Sol deixar de emitir calor por alguns segundos, não precisa nem de mais do que um segundo, se um segundo sem emitir calor, a gente morre tudo congelado, irmão. E o homem está se achando. O homem acha que tem conhecimento. O homem acha que pode ser Deus, ter domínio sobre a vida e a morte. Não, esse bebê não deve sobreviver, não, vão matar ele. Aquele povo lá, vão desenvolver aqui uma arma para acabar com aquele povo. Vão aqui desenvolver uma arma química aqui para destruir o inimigo tal. E assim, irmãos, a nossa sociedade, ao invés de ter mais sabedoria, desculpe aqui a expressão, está se emburrecendo. E nesse afastar-se de Deus e querer conhecimento, está se distanciando cada vez mais. Mas a loucura de Deus, ou seja, mesmo que Deus não tivesse nenhuma sabedoria, ou a sabedoria de Deus fosse bem pequena, era muito mais do que a sabedoria humana. A fraqueza, se Deus viesse a ser fraco, é muito maior do que qualquer força do homem. Portanto, eu pergunto, e aí a gente conclui: qual mensagem eu e você vamos pregar para as pessoas? A mensagem de que Deus é bonzinho e de que Jesus é um camarada legal? Eu vou pregar que a igreja é um lugar que você deve frequentar, porque é um balcão de negócio. Você está precisando resolver um problema no seu casamento, você vai na igreja. Você está precisando de um emprego, vai na igreja que vai ser resolvido. Você sonha em conquistar algo, vai na igreja que você vai conseguir conquistar. Não, irmão. Igreja não é balcão de mercearia. Ouso dizer, irmão, que igreja não é nem hospital. Igreja é lugar de nós nos derramarmos diante de Deus. Igreja é lugar de nós sermos edificados e alimentados na palavra. Igreja é lugar para a gente chorar com os que choram. Como estivemos aqui ontem chorando com a família Soares. Nos alegrarmos quando tem os aniversários, quando tem os motivos de gratidão. Igreja é para isso. É o ajuntamento dos escolhidos de Deus e daqueles que desejam participar da família de Deus, para juntos sermos alimentados
fortalecidos, desafiados a uma vida cristã, e ao sairmos, levarmos esta mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem que leva as pessoas ao arrependimento, a mensagem que vai levar as pessoas a uma verdadeira transformação. A tarefa da proclamação do Evangelho, a evangelização, aquilo que nós chamamos de evangelização ou missão, deve levar as pessoas ao arrependimento de pecados. O próprio Jesus, em Lucas capítulo 24, lá no finalzinho, ele vai dizer que nós precisamos pregar a mensagem de arrependimento de pecados. É esta mensagem. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Certa vez, conversando com um pessoal em uma igreja, a jovem toda animada no culto de missões disse para mim: ô meu irmão, a gente faz missão. Eu falei: faz? Que legal, como que é? E ela disse assim: tem alguns períodos no mês que a gente junta aqui os jovens da igreja, a gente faz uma sopa aqui e leva aqui em Jardim América, São Torquato, perto do porto ali, entrega uma sopa para as pessoas. E eu falei: beleza, mais o quê? Não, é só isso. Eu fui obrigado a dizer para a irmã: vocês não fazem missão. Entregar sopa, irmão, qualquer um pode. Sim ou não? Sim, qualquer pessoa. A pessoa pode nem ter Deus no coração, mas ela ficou com dó da pessoa, foi lá e deu uma sopa, deu uma cesta básica. Tem ONGs que fazem isso, tem prefeitura que faz isso, tem o CRAS. Eu posso dar e devo atender as necessidades das pessoas, sopa, cesta básica, remédio, o que for, mas eu também preciso pregar o Evangelho, falar de Jesus, compartilhar. Não é uma troca também. Eu vou te dar aqui um sopão, mas você tem que vir para Jesus, tá bom? Senão não volto mais aqui. Não é troca, porque quem converte é o Espírito Santo. O fazer algo é uma expressão da nossa identidade, daquilo que Jesus já fez. Eu faço porque sou salvo em Jesus, e aí eu vou pregar esta mensagem. Olha, todos nós somos pecadores, sabia? Vou usar uma expressão que eu usei hoje à tarde. Desculpe aqui se é uma expressão, não se sinta ofendido por isso. Mas toda vez, irmão, que você olhar para o seu umbigo, literal, para o seu umbigo, sabe o que deve nos lembrar? Por que existe o umbigo? Porque existe o cordão umbilical. O cordão umbilical significa que você foi ligado à sua mãe, certo? Sim? Não é isso? A sua mãe, pelo cordão umbilical dela, foi ligado à sua avó, à sua tataravó, bisavó, tataravó e por aí vai. Sabe onde nós vamos chegar? Em Eva. Todos nós, o umbigo é para te lembrar que você é descendente de quem? De Eva. Todos nós somos descendentes de Eva. Não tem como escapar disso. Portanto, todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de Jesus. Não existe ninguém neste mundo que não precise de Jesus. O segundo Adão, Jesus, veio de forma perfeita. Foi concebido por uma ação do Espírito Santo. E esse Jesus nos liga novamente ao Pai, ao projeto de Deus, que é formar adoradores em toda a terra. Esse é o propósito de Deus, de ter adoradores em toda a terra. Foi essa ordem que Deus deu. Disse para Adão e Eva: multiplicai e enchei a terra. Ou seja, adoradores em toda a terra, que adorem o Pai em espírito e em verdade. O homem sem Deus adora a si mesmo.
O homem sem Deus cria seus próprios ídolos, mas eu e você somos chamados a adorar ao Pai e convocar outros para serem adoradores. Através de qual mensagem? A mensagem da cruz. A mensagem que para o mundo é loucura. Evangelho, irmão, não é o que eu vou ganhar. Não. O que eu vou ganhar sendo crente? Preciso te dizer que você não vai ganhar nada, não. Mas evangelho é o que eu posso fazer. De que forma que eu posso servir ao Rei dos Reis. De que forma eu posso me envolver para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Curva a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus.